Senhor Previte, meus amigos, estamos aí mais uma vez, mais um vídeo. Carro dessa semana, Fiat Toro Ranch 2022 a diesel. Hoje vamos falar da ficha técnica e do valor de manutenção. Mas antes de mais nada, peço para que vocês se inscrevam no canal, para o canal crescer e aparecer. Dê o seu like também, não custa nada e faz o canal crescer. Deixe um comentário se você já teve alguma experiência a respeito com a Toro e compartilhe com seus amigos ou quem você sabe que deseja ter uma Toro. Bom, então, depois da vinheta, Toro Ranch. Bom, então vamos lá, Toro 2022 2.0 versão Ranch a diesel. Picape líder do mercado, é uma picape que não é média, nem é compacta igual a Estrada. Tá ali na meiota ali, né? Ela tá entre a Estrada e a nova Titano, dentro da marca, né? E entre a Estrada e a Titano. Líder do mercado, não tinha concorrentes relevantes até pouco tempo. Tinha a Oroch da Renault, e mesmo assim a Oroch não tem versão a diesel, só tinha versão a gasolina. E agora tem as caminhonetes Rampage da Ram, a Montana da Chevrolet e a Maverick da Ford. E mesmo assim essas, só a Rampage tem diesel, se eu não me engano. As outras, não tem, as outras não tem versão a diesel. Então ela é nada de braçada no mercado que ela praticamente inaugurou. Aquela versão 2022, então ela ainda está dentro da garantia, ela tem garantia de 3 anos. Aquela, se eu não me engano, estava com 56 mil quilômetros rodados, uma coisa do tipo. Então a Fiat tem lá as revisões programadas até 60 mil quilômetros e está em R$ 4.724 essas revisões programadas daquela Toro. Se for olhar para uma picape diesel, é um valor consideravelmente bom. Mas se você quiser arriscar, né, porque se você faz revisões fora da concessionária, você perde a garantia, né? Mas está perto de acabar a garantia dela, eu vou dar os preços das peças, dar o preço de peças daquela versão, tá? Então, olha lá, vamos falar numa ficha técnica daquela picape. Motor 2.0 turbo diesel, 16 válvulas com injeção direta. Tem uma potência de 170 cavalos. Eu olho para baixo assim, gente, porque a minha colinha tá aqui, ó. Sabe a cola que vocês sabem que já existe, né? Muita coisa para guardar. Potência de 170 cavalos a 3.750 giros. Torque de 35,7 kg força-metro, né? A 1.750 giros. A relação peso-potência está em 11,3 quilos para cada cavalinho, cavalos para cada quilo, né? Velocidade máxima de 193 km e o 0 a 100 está em 12,4, ou seja, nada muito impressionante. Mas para uma picape diesel tá interessante, tá bom, né? Se você quer uma coisa mais rápida, não compra uma picape, vai comprar outro carro, compra um carro esportivo. Não é a proposta do carro. Aliás, a gente vai falar muito disso ainda, sobre proposta do carro. Isso tem que ficar bem atento quando você vai comprar um carro e quando vai comprar uma Toro, ok?
tração integral sob demanda. Ela é 4x4, mas a tração ela se ajusta de acordo com a necessidade. A roda da frente distracionou, ela passa para de trás e assim vai indo, de forma que o carro, a demanda do carro pedir, a necessidade do carro pedir, ela ajusta a tração. Câmbio automático de 9 marchas, é o mesmo que é usado no Compass, Diesel, no Commander, enfim. E é um câmbio com conversor de torque convencional. Ótimo. Direção com assistência elétrica. Uma direção macia, muito bom para dirigir, fazer manobra, beleza. Tem um diâmetro de giro, né, raio de giro, diâmetro de giro muito ruim. Para você fazer, se a rua for muito estreitinha, para você fazer a volta, né, fazer aquele retorno, né, aquele famoso retorno, dar o balão na Toro é complicado. Ela tem um diâmetro de giro, de raio de giro muito ruim. Você tem que ficar fazendo muita manobra. Você vai ter que fazer muita manobra. Mas, ônus e bônus. Tanque, 60 litros. Um tanque bom. E ela tem um consumo bom. Eu achei o consumo dela é bom. No trânsito urbano, 10.4. Lembrando que é diesel. Beleza? 10.4. E no rodoviário, 12.7. Vai fazer você rodar bastante. Você roda dentro da cidade, você roda mais de 600 km com ela. E na estrada dá quase mais de 720 km. Então é um consumo, eu considero um consumo bom para uma picape. Comprimento 4,94 m. Largura 1,84 m. Aí entra aquela coisa. E o entre-eixos 2,99 m. Entra aquela situação assim, né? 1,84 m e 2,99 m não é pequeno. Se você olhar para um espaço interno. 1,84 m de largura para 2,99 m de entre-eixos. Mas lá dentro a impressão que passa não é essa. Se vocês viram o carro, né? A impressão que passa não é essa, de que é um carro que 3 pessoas lá atrás fica muito difícil. E o espaço para as pernas de quem vai lá atrás também é bem complicado. Tem 2,99 m entre eixos, mas ficou tudo lá para frente, porque para trás ficou complicado, ficou apertado, tanto lateralmente quanto na largura quanto no comprimento. Lá atrás fica apertado, não é muito confortável viajar lá não. Tem um vão livre de 23 centímetros, muito bom para uma picape, tá ótimo. E já que estamos falando de picape, temos que lembrar que o que importa no quem compra uma picape é a questão da caçamba, né? Quanto que eu consigo levar lá? São 937 litros ou 1.010 de carga. Ela tem uma capacidade de reboque, se eu não me engano, de 300 quilos também. Então, se você olhar, ela é uma picape, como as pessoas dizem, bruta. Não é uma picape bruta. Vai aguentar muito desaforo? Não. Inclusive, aquela nem tem pneus próprios para o off-road. Um pneu para estrada. Mas, se você for colocar aqui no números, é igual o pessoal fala lá, né? Piloto de super trunfo. Se você colocar nos números, a capacidade de carga dela é maior que a da Hilux. Nos números, tá ok? Tô falando de número. Né? Mas se você for colocar lá na prática, você vai ver que ela não aguenta o mesmo pau que a Hilux aguenta. Tá ok? Ela é uma picape urbana. Ela não é uma picape para trabalho duro. Então, aí você tá. Aquele é um veículo para pessoas que querem andar de picape na cidade. O cara tinha uma estrada e quis dar uma evoluída. É o básico disso. E que vez por outra vai pegar ali um sítio,
uma terra batida, uma coisa do tipo assim. Não é para trabalho duro. Se você quer isso, pega uma picape média. Tá joia? É bom saber isso quando você vai comprar aquela picape. Vai comprar a Toro. Tá joia? Então essas são as especificações técnicas. E agora a gente vai para o manutenção. Lembrando mais uma vez que aquele modelo ainda está na garantia. E eu falei, as revisões programadas estão em R$ 4.724 na concessionária. Mas aqui eu vou fazer um apanhado, lembrando que sempre que preços de peças varia bastante, né, de acordo com o lugar onde você mora, a facilidade que você tem para receber os produtos, enfim. Então varia bastante. Isso aqui é só uma ideia. Isso é para uma pessoa que, como eu, mora num grande centro urbano. Isso aqui vai para Vitória, que é onde eu moro. Mas na sua cidade talvez possa ficar mais barato, porque talvez seja mais fácil encontrar as peças, ou possa ficar mais caro, por causa de questão de facilidade de encontrar as peças e a facilidade de chegar ou não no local. Tá ok? Então vamos lá. Lembrando, ela tem freios a disco na frente, ventilados, e atrás é tambor. É muito difícil você ver uma caminhonete, uma picape com freios a disco atrás, né? Até as picapes médias, só as topo de linha, e mesmo assim topo de linha Hilux e Ranger, se eu não me engano, que tem freio a disco nas 4 rodas. Não é comum, tá ok? Mas vamos lá. Pastilhas 395 o conjunto. Lá atrás a gente falou é tambor, então as lonas R$ 425. O preço tá bom. Picape, diesel. Discos, par de discos, R$ 491. Tambor, 205. Achei super estranho. Eu consegui achar esse valor bem barato, mas geralmente o tambor é muito mais caro. Se você for, isso aqui deve ser alguma promoção, uma coisa assim, não especificava no local, mas geralmente o tambor é muito mais caro que os discos. Filtros, ar, vai parecer até sacanagem, mas é isso mesmo. Ar, 98. Óleo, 99. Combustível, 98. Achei os valores dos filtros caros. Um filtro de óleo, R$ 99, caro. Achei caro. De combustível também achei um filtro caro. Lembrando que é um carro a diesel, e algumas peças no carro a diesel elas são mais caras. Por exemplo, o filtro de combustível num carro a diesel é muito mais caro. Bomba d'água. A bomba d'água tem que ficar bem atento a ela, e a gente vai falar aqui perto do final do vídeo. R$ 340. Tá bem. Rolamento de roda. Vem o cubo todo, tanto no dianteiro quanto traseiro, vem o cubo. Na frente, 589, salgado, e no traseiro 609, salgado também, paulada mesmo, achei forçado. Amortecedor, muito bom preço, você levando em consideração, são 4 amortecedores, geralmente nessa manutenção que a gente fala aqui da cesta básica, é o mais pesado. Achei muito bom, tá ali R$ 1.200. Você vai achar mais caro, vai achar mais barato, mas tá aí nessa média ali, vai chegar até ali uns 1.500 no máximo, que o mais caro que eu achei foi 1.500. Aqui eu peguei o preço de média. Kit correia dentada, ela é correia dentada, não é corrente de comando, e essa correia dentada tem que ter cuidado. Kit correia dentada, R$ 545, com tudo, kit, né, tensor, esticador, a correia, 545. Correia de acessórios, que é aquela correia do alternador que faz funcionar o compressor do ar-condicionado, o alternador, e na maioria dos carros a bomba d'água também. Nessa picape ele não aciona a bomba d'água ou a correia do alternador. Quem aciona a bomba d'água dela é a correia dentada, vou explicar isso. Correia de acessórios, 110. Bico injetor de carro diesel é caro.
muito caro. Cada um, R$ 1.250. Cada bico, R$ 1.250. Puxado, puxado, puxado mesmo. Então, carro diesel, você tem que ver muito se compensa você adquirir um. Você tem que rodar muito. E olha só, e hoje nem tanto assim, porque o diesel está mais caro que a gasolina. Antigamente o diesel era mais barato que a gasolina, agora não é mais. Então, você tem que colocar muito na balança para ver se compensa. Hoje, não compensa ter um carro a diesel, porque a manutenção é muito mais cara. Muito mais cara. Tem alguns componentes, algumas peças são muito mais caros. Filtro de combustível é mais caro, bico injetor é muito mais caro. Então, você tem que olhar. Eu quero ter esse carro diesel? Compensa ter? Ainda mais que a Toro dá a opção de ter a opção flex. Bebe mais, mas tem essa opção flex. Você tem que colocar isso na ponta do lápis. Se é o que você quer comprar, tem que ver se esse carro a diesel é o que você precisa hoje na sua vida, no seu dia. Bom, gente, vamos falar de alguns problemas comuns da Toro. Assim, a manutenção, essa manutenção severa que eu te falei aqui, com todas essas peças, ficou em R$ 6.500. R$ 6.500. Olha aí e pensa, se fosse uma flex, ela sairia mais barato essa manutenção, porque tem algumas peças que seriam mais baratas. Os filtros seriam mais baratos, o bico injetor seria mais barato. Então você tem que pensar, compensa eu ter uma caminhonete diesel agora? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber quando você vai comprar uma Toro, ela tem uns problemas, uns problemas crônicos nela. Primeiro, igual eu falei, a bomba d'água dela não é acionada pela correia de acessórios, ou a famosa correia do alternador. A bomba d'água dela é acionada pela correia dentada. Beleza? Então, e lá por volta dos 100 mil quilômetros, essa bomba d'água costuma trancar. E se a bomba d'água trancar, ela atrapalha o funcionamento da correia dentada e isso pode afetar o seu motor, fundindo o seu motor. Então você tem que ficar atento à bomba d'água da Toro diesel. E a flex? Não sei, eu sinceramente eu deveria ter procurado saber, mas eu não procurei saber se a flex tem a mesma situação. Mas a diesel aliás, o Renegade diesel usa o mesmo motor e o Compass, então você tem que ficar atento a isso também. Então quando você for trocar a correia dentada, troque a correia dentada e a bomba d'água também, é um trabalho só, que aí você fica livre disso. Se você fez a manutenção, tudo, gente, se resume à manutenção. Se você fez a manutenção correta, você não vai ter problema com o seu carro. Outro problema que ele tem é um vazamento nas juntas, ali perto do cabeçote. É comum ter esse tipo de vazamento. Pressão de turbo. Depois de um certo tempo, ele pode começar a perder pressão de turbo em altas rotações, tá? Em baixas rotações não vai perceber, mas em altas rotações ele pode começar a perder pressão de turbo. E isso é numa peça específica lá na turbina, que às vezes ela é de plástico, ela racha, ou então ela só tá frouxa. Se você olhar lá, ela afrouxou, você ajusta ela e a pressão volta ao normal. Se ela rachar, é só trocar. Então tem que ficar atento com relação a isso com a Toro, no caso com esse motor diesel. E agora a gente vai falar do elefante na sala. O elefante na sala,
que é aquela famosa situação do trocador de calor dos carros da Stellantis. E não são todos os carros da Stellantis, são mais os da Fiat e Jeep. Já tem um tempo que está acontecendo, tendo relatos de ocorrer a mistura do líquido de arrefecimento com o fluido da caixa automática de marcha. Isso causa mau funcionamento da caixa e depois vai estragar a caixa, porque não pode ter água dentro da caixa de marcha. Então, tem acontecido bastante e o prejuízo é gigantesco. Perde a caixa de marcha e aí você tem que trocar. A pessoa geralmente, né, a pessoa vê que o carro está funcionando, está com funcionamento ruim, mas continua usando, e só quando dá pau mesmo que ela vai procurar um mecânico. E quando chega nessa situação, na maioria das vezes, quase 100% das vezes, só trocando a marcha, o câmbio, e aí os valores são nas casas dos dezenas de milhares de reais. 25, 30, 40 mil reais, dependendo aí da caixa que você vai comprar, na situação que vai comprar, se é nova, usada, enfim. São muitos relatos, então parece que é aquela coisa que assim, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. O que acontece? Vocês já devem ter ouvido muito isso, mas se não ouviu, vou dar uma falada básica aqui. Tem um trocador de calor, ele faz o arrefecimento do câmbio, do líquido do câmbio. Então eles passam dentro da mesma peça, passam em câmaras separadas, passam o líquido de arrefecimento e o fluido, o famoso óleo da caixa, o fluido da caixa de câmbio. Tem uma membrana ali dentro que separa essas duas câmaras. Ela se rompe, ela fura, e assim a água passa para dentro da outra câmara e entra dentro do câmbio, estragando o câmbio. Ao que parece, tem alguma coisa a ver com o líquido de arrefecimento. Tanto é que a Stellantis, ela trocou a especificação do líquido de arrefecimento que é usado nesses carros da Jeep e da Fiat, e alguns mecânicos recomendam que sejam feitas as trocas, a manutenção do sistema de arrefecimento dentro do prazo correto, a cada 20 mil quilômetros ou a cada 2 anos. Fazendo essa manutenção, a probabilidade de ter esse defeito é menor, pelo que os mecânicos que eu ouvi. Beleza? Eles dizem que quando contamina o líquido de arrefecimento, você coloca água que não é água de torneira, né, água que não é desmineralizada, quando você não usa o fluido na proporção correta, quando você usa o fluido errado, que não é específico para aquele motor, isso causa um efeito chamado eletrólise. Então, dentro da química, toda vez que você está lá lise, né, tem essa terminação lise, quer dizer que há uma quebra, ou uma degradação, né? Então, uma eletrólise é uma degradação que ocorre por causa da eletricidade. Dentro do sistema de arrefecimento não pode ter, você usa água desmineralizada porque não pode ter condução elétrica ali dentro. Beleza? Não pode ter ações de minerais, nem pode ter condução elétrica ali dentro. Então, quando você corrompe o líquido de arrefecimento, corrompe o sistema de arrefecimento, começa a ocorrer a eletrólise. E essa eletrólise afeta, além de outros componentes, dentro do motor, vedações, afeta o trocador de calor, causando esse problema. Tá certo?
Então, o que a gente recomenda? Mas ao que parece, tudo tem a ver com manutenção, né? Então, a recomendação é: a Stellantis trocou o líquido a especificação do líquido de arrefecimento e recomenda-se fazer, os mecânicos recomendam fazer a manutenção do sistema de arrefecimento a cada 20 mil quilômetros ou a cada 2 anos, o que acontecer primeiro. E se você vai comprar uma Toro usada e não sabe da procedência, né, porque não tem como ver, a caixa é fechada, lá o trocador de calor é fechado, então não tem como você ver. Então, se você não sabe a procedência de manutenção, você não sabe o que foi feito, troque o trocador de calor. Troque faça a manutenção do sistema de arrefecimento e troque o trocador de calor. Você não vai ter problema. Beleza? Deveria ser assim? Não. Né? A gente tem que comprar um carro. É o que eu falo. Carro, ele tem que ser solução. Ele não pode dar dor de cabeça. Se o carro for para dar dor de cabeça, se você quer ter dor de cabeça, vá tentar dobrar aqueles lençóis com elástico. O carro não pode te dar dor de cabeça. Mas infelizmente tem essa situação. E tudo tem a ver com manutenção. Tanto a questão da bomba d'água, a questão do turbo e a questão do trocador de calor. Faça a manutenção corretamente. Não sabe da procedência? Faça a manutenção do sistema de arrefecimento. Troque o trocador de calor, que você não vai ter, certamente, você não terá problemas com esse negócio de água dentro do câmbio. Beleza? Tirando isso, é um carro muito bom, é um carro confiável e ótimo para andar na cidade. Nem parece que é uma picape, parece que você está dentro de uma SUV quando você anda dentro, né, quando você está dentro daquele carro. Beleza? Tem outros vídeos no canal aí. Gravar na rua é isso, ó. Helicóptero é fogo. Tá bom. Mas tem outros vídeos no canal. Assista, fique conosco aí, assista nossos vídeos. Inscreva-se no canal. As pessoas estão assistindo o vídeo, mas não estão se inscrevendo. Inscrevam-se. Deixe o seu like se você gostou desse conteúdo. Se você não gostou, coloque aí no comentário o que você não gostou. Se você gostou, coloque o que você gostou. Comente qualquer coisa. Comente as suas experiências com a Toro, se você já teve, ou a diesel, ou aquela flex, ou até mesmo a 1.8. Coloque as suas experiências com ela e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que deseja ter uma Toro. Beleza? Obrigado pela paciência, pela audiência e até o próximo carro. До свидания.